Irmãos, agora eu vou ler para vocês. Eu vou continuar o êxodo ao qual eu parei no último vídeo, a partir do versículo 17 do capítulo 13. Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois, disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e, arregimentados, subiram os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurar solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará. Daqui, pois, levai convosco os meus ossos. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Eta, à entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Piarote, em Migdol, e o mar adiante de Baal-Zephon. Em frente dele vos acampareis junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou seu coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo, e disseram: que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? Aprontou Faraó seu carro e tomou consigo seu povo. E tomou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito com capitães sobre todos eles, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitamente. Perseguiram-nos os egípcios todos os cavalos e carros de Faraó e os seus cavalarianos e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Arote, defronte de Baal-Zephon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tirastes de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos tratastes assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isto que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que servamos os egípcios, pois melhor nos fora servir os egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta a tua vara, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endureceu o coração dos egípcios, para que vos sigam, entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram qual muro
à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiram entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, seus carros e os seus cavaleiros, até ao meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios, e emperrou-lhes as rodas dos carros e fez-os andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugir, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. E voltando as águas, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar, nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé exultando e enxuto pelo meio do mar, e as águas lhes eram quais muros, à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar, e viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios, e o povo temeu o Senhor e confiaram no Senhor e em Moisés, seu servo. Ó, tá escrito bem claro aqui, irmãos: Moisés, seu servo. Então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e disseram: cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico, ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso exaltarei. O Senhor é homem de guerra. O Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus capitães afogaram-se no mar vermelho. Os vagalhões os cobriram, desceram as profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, gloriosa em poder. A tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. Na grandeza de tua excelência derribas os que se levantam contra ti. Envias o teu furor, que os consome como restolho. Com o resfolgar das tuas narinas, amontoaram-se as águas. As correntes pararam em montão. Os vagalhões coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos. A minha alma se fartará deles. Arrancarei a minha espada, a minha mão os destruirá. Sopraste com teu vento, o mar os cobriu. Afundaram-se como chumbo em águas impetuosas. O Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que estendeste a tua destra, a terra os tragou, com a tua beneficência guiaste o povo que salvaste. Com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. Os povos ouviram, eles estremecem, agonias apoderam-se dos habitantes da Filístia. Ora, os príncipes de Edom se perturbaram, dos poderosos de Moabe se apodera temor, esmorece todos os habitantes de Caná, sobre eles cai espanto e pavor. Pela grandeza do teu braço emudecem como pedra, até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que adquiriste. Irmãos, eu vou ler só até aqui. Agora eu vou perguntar uma coisa para vocês. Que glória há em matar? Eu li aqui para vocês. Que glória há em endurecer o coração de alguém para fazer vir contra ti? O nosso mestre Emanuel, ele fez toda a vontade do Pai, ele nunca fez isso. Ele diz para a gente perdoar e para a gente amar os nossos inimigos. É tudo bondade, é diferente do Senhor. E enquanto vocês não souberem fazer diferença dos frutos, dos bons e dos maus, vocês não vão conseguir encontrar o nosso Pai.
porque estão defendendo a um anjo caído, ao qual se diz que é o Senhor, o Deus, o Senhor de toda a terra, como eu li para vocês no vídeo anterior. Por isso que o Pai fala. O Pai, ele habita nos céus, irmãos, percebam. Mas o Pai, ele diz, o meu povo padece por falta de conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitou a minha lei. Também eu rejeitarei a ti e a teus filhos. Irmãos, a lei do Pai é o amor ao Pai e ao próximo. E quando a gente cumpre ela, está fazendo a vontade do Pai. Mas como o irmão botou no meu comentário aqui no vídeo, dizendo a respeito de que a gente não deve cumprir a lei, ou a gente não vai ser justificado pela lei, percebam, irmãos, aquele que faz a vontade do Pai, cumpre a lei do Pai, que é o amor ao Pai e ao próximo. Então, quando a gente não obedece isso, que a gente mata, a gente rouba, a gente ofende, trata mal, a gente está mostrando que a gente não está fazendo a vontade do Pai. Então, é por isso que eu digo que pelos frutos a gente conhece a árvore. Pela bondade, pela paciência. Porque o intuito aqui, o que eu estou tentando passar para vocês, é a verdade que não está sendo dita. Porque o Pai é amor, ele é justiça. E a justiça dele é a lei dele, que é o amor ao Pai e ao próximo. E quando a gente não obedece o que ele pediu através do filho dele, a gente está indo de contra ele. E fazendo a vontade dos anjos caídos. Porque os anjos caídos já estão condenados. E para a gente alcançar a salvação, a gente tem que ler e conhecer o Messias, o Emanuel. Fazendo a vontade dele, do Pai que está no céu. Porque o Filho está lá com o Pai, só esperando para voltar para nos buscar. Mas vocês têm que entender que tudo tem o seu tempo. O iníquo ainda não se revelou. E ninguém vai sair, sumindo, que nem uma fumacinha voando no céu. Porque não vai haver arrebatamento antes da tribulação. A gente só vai morar com o Pai, ir ao encontro do Pai, nos 1335 dias, na volta do Filho do Pai. Eu já fiz um vídeo a respeito disso. Mas existe um lugar preparado. Eu li isso para vocês também. Só que a gente tem que buscar fazer a vontade do Pai que está no céu. Como eu já falei, Atos 17, o Pai não habita em templos feitos por mãos de homens, porque o Pai fez tudo e ele não é servido por homens, ele serve a todos. Então percebam a diferença. O nosso Pai, ele não pede adoração, sacrifício. Quem pediu todas essas coisas foi o dragão, o Senhor. Irmãos, eu li ali para vocês. Vejam o vídeo anterior. Eu falei que o dragão ele desceu com ira porque ele tem pouco tempo. E um dia para o Pai é como 1000 anos. É só vocês entenderem o período que Moisés fez os livros, o tempo até a vinda do Emanuel. Ele tem 7000 anos, percebam. Para o Pai são 7 dias. Para nós pode ser muito tempo, porque somos pessoas, a gente morre. Vivemos menos de 100 anos e morremos. Mas eles são anjos eternos. Os anjos caídos não morrem. Para eles isso aqui está sendo uma festa, uma farra. Enganando a gente, como fizeram desde o princípio lá no jardim. Porque para eles não importa. Eles já não vão ter salvação, mas a gente tem, é como percebam, eles estão condenados, mas a gente pode se salvar. E as moradas deles estão lá, desocupada, livre lá, só aguardando por nós. Imagina que ira eles não devem ter, sabendo que eles perderam tudo que eles tinham.
por seguirem um anjo que enganou eles e seduziu eles, e que está seduzindo todas as pessoas. Porque todos aqueles que fazem a vontade do Senhor, que se dizem judeus e não são, estão obedecendo o Senhor. E eu li ali para vocês quem podia participar da Páscoa, quem podia comer. Para ser judeu tem que ser circunciso. Então, se não está fazendo toda a vontade do Senhor, também não, tem castigo. E eu vou chegar nessa parte, eu vou ler para vocês. Mas o que eu quero que vocês descubram e entendam é que o Messias, o Emanuel, o Filho do Pai, ele veio para fazer a vontade do nosso Pai, para nos mostrar a salvação. Então busquem ler tudo o que ele fez enquanto ele andou na terra. Procurem a verdade que está nos discípulos dele, nos apóstolos. Busquem entender que ele fez toda a vontade do Pai. Então, como vai dizer para mim que não precisa fazer a vontade do Pai? Precisa sim. E a vontade do Pai é mínima. É que a gente não ajunte tesouros dessa terra e se reparta uns com os outros. Que a gente viva a nossa vida tranquilamente, respeitando uns aos outros, tendo amor. E não se achando mais que os outros, porque ninguém é melhor que ninguém. Então busquem a verdade. E a porta estreita é o Emanuel. E o nosso Pai, o reino dele não é na terra, é no céu. Percebam, irmãos, busquem, batam que a porta é estreita e o caminho que leva à salvação é o Emanuel, o Filho do nosso Pai. Um forte abraço a todos.